Boa noite. Que alegria estar com você e a gente poder refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Desde o início do mês, nós estamos falando sobre essa série, Andando com Deus, Fundamentos da Vida Cristã. E uma frase que você não pode esquecer ao longo dessa série e que nós vamos repetir intencionalmente para que você se lembre disso, é o seguinte: a tarefa cristã é incorporar qualidades do caráter divino ao seu estilo de vida. Então, ao longo dessa série, nós vamos ver ao todo 7 qualidades que o cristão, aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele precisa incorporar à sua vida. Isso é importante por quê? Porque essas características, elas não são naturais. Elas precisam ser adquiridas por nós. E é por isso que nós estamos falando sobre isso, sobre características, qualidades que o cristão ele precisa ter na sua vida e que fazem parte do caráter divino. Então eu queria ler o texto, novamente, de 2 Pedro. Nós vamos ler 2 Pedro 1, do 5 até o versículo 6. E eu queria convidar você a ler comigo, pode ser? Então nós vamos ler juntos, 2 Pedro 1, de 5 a 6. Vamos lá? Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. Amém? Então, na semana passada, nós vimos 2 das qualidades. Eu vou até voltar aqui o slide, porque a gente viu sobre excelência moral e sobre conhecimento. E a importância dessas qualidades estarem incorporadas à nossa vida. E hoje, nós vamos falar então sobre domínio próprio. E o título que eu quis colocar então para essa mensagem é Domínio Próprio, a arte de controlar a si mesmo. Domínio próprio, a arte de controlar a si mesmo. E nós vemos no texto que a sequência do texto que nós estamos estudando, ele fala exatamente sobre isso. Porque veja comigo, ele diz que ao conhecimento você deve acrescentar o domínio próprio. Então nós vamos seguir essa sequência, de que cada domingo nós vamos estudar uma dessas qualidades. E hoje então, exclusivamente, nós vamos falar sobre domínio próprio. E eu queria então começar com uma definição. O que é domínio próprio? Tem um autor chamado Jerry Bridges, que ele é autor de um livro chamado Pecados Intocáveis. É um livro que a gente estudou com os jovens, e os jovens estão agora nesse momento sorrindo para mim, né? Porque eles estão lembrando que a gente estudou esse livro no mês de março e de abril. E nesse livro, o autor então, ele traz uma definição muito interessante, que eu queria compartilhar com você. Ele diz o seguinte: domínio próprio é o domínio ou governo cauteloso sobre nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. Domínio próprio é o domínio ou governo cauteloso sobre nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. Eu gostei dessa definição porque ele abrange o que a gente pode entender como o todo da vida. Porque o domínio próprio, ele não pode estar baseado em apenas uma área da vida. Talvez você conheça pessoas que elas conseguem ter domínio próprio em algumas áreas, não é? Ela consegue se controlar, ter esse autocontrole sobre algumas áreas da vida dela. Mas em contrapartida, a gente vê que tem pessoas que não conseguem controlar outras áreas. Então, o que a gente pode chamar isso é de um domínio próprio fracionado, dividido. Porque em algumas áreas a pessoa ela se controla, ela tem esse domínio, esse governo, mas em outras áreas não. Uma ilustração que eu gosto de usar para isso é a ideia da pizza. Imagina uma pizza de pepperoni, bem saborosa. A pizza ela vem dividida e fracionada, não vem? Geralmente em 8 pedaços. Tem pizza de 12, tem pizza de 4, depende aí do tipo de pizza. Mas a pizza ela vem dividida, fracionada em pedaços. Então imagine que a sua vida é uma pizza de pepperoni. E a sua vida então, ela está dividida. Quando nós pensamos em domínio próprio,
E nesse domínio próprio, então, fracionado, seria mais ou menos o quê? Em alguns pedaços da sua vida, você consegue se controlar, você consegue governar, você consegue ter domínio, mas em outros pedaços, não. E o grande problema disso é que Deus ele não está interessado com um pedaço da pizza, mas Ele está interessado com o todo da pizza. Deus ele não quer só uma fatia, Ele quer a sua vida por completo. Ele quer o todo da sua vida. Então, eu quero destacar isso porque talvez você olhe para domínio próprio e você fala assim, ok, João, eu consigo me controlar. Eu consigo ter domínio em algumas áreas da minha vida. Mas se você não tem o domínio sobre todas as áreas da sua vida, é um domínio próprio fracionado, dividido. E isso não interessa a Deus. Deus não quer uma parte da sua vida, Ele quer toda a sua vida. E é por isso que nós precisamos, então, pensar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de domínio próprio, a gente vai ver que em um texto lá em Gálatas, o texto que fala sobre o fruto do Espírito, o autor ali, Paulo, ele vai falar sobre domínio próprio. E veja o que ele diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, o fruto do Espírito significa as características que o Espírito Santo, ele coloca e ele atribui ao crente, uma vez que ele confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito, ela vai evidenciar essas características. E por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque nós não estamos falando aqui de um poder seu de se dominar. Nós estamos falando aqui do poder de Deus dominar a sua vida. É diferente. Porque você por si mesmo, você não consegue se controlar. Você consegue em partes. Lembra da pizza? Mas você não consegue em toda a sua vida se controlar e ter domínio sobre todas as áreas da sua vida. Então, o Espírito Santo é quem vai te capacitar. É quem vai te dar essa atribuição. E a minha oração, então, é que o Espírito Santo possa te ajudar. Porque eu sei que sem Ele, você não é capaz e eu não sou capaz. É um fruto do Espírito. É uma evidência de que nós somos cheios do Espírito. Dito então essas coisas, eu quero meditar com você em um texto específico de Provérbios. É apenas um versículo. E eu quero então, a partir desse texto, conversar um pouco mais sobre domínio próprio. Diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Eu vou reler novamente. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Nos tempos bíblicos, a gente tinha, muito comum nas cidades e muito comum nas aldeias, o muro, as muralhas. Isso era algo muito comum. E por que o muro estava presente então nas cidades? Porque as cidades elas não tinham muitas formas de se defender contra os inimigos, contra possíveis perigos. Então, eles construíam um muro em volta da cidade para que, através disso, eles tivessem segurança e proteção. Então, o muro ele tinha uma função muito importante naquele tempo. Um exemplo que a gente pode pensar é quando o povo de Israel, depois de 400 anos que eles estavam no Egito, sendo escravos, sendo oprimidos pelo povo egípcio, e depois desses 400 anos eles saem sob a liderança de Moisés. Quando eles saem sobre a liderança de Moisés, eles passam 40 anos no deserto e, enfim, eles chegam na terra chamada Terra Prometida. Nessa terra, sob a liderança agora de Josué, eles encontram o primeiro obstáculo, o muro. O muro da cidade de Jericó. Tem até uma música, né, que fala sobre isso, né? Vem com Josué lutar em Jericó. E esse muro era uma dificuldade, porque o povo precisava conquistar a cidade de Jericó. Como que eles iam conquistar? Com aquele muro. Então Deus, numa estratégia ali divina, Ele então pede para que eles deem voltas pelo muro e toquem trombetas e de repente o muro cai. Eles então podem conquistar a terra de Jericó. Um outro exemplo também é quando a gente vê mais para frente na história sobre a história de Neemias. Neemias foi o responsável pela reconstrução dos muros. Por que isso era necessário? Porque Jerusalém havia sido destruída. O povo estava agora sobre o cativo dos babilônios. Estava sobre cativeiro, sobre opressão. E então a cidade foi totalmente destruída. E para recomeçar então Jerusalém,
tinha uma importância estratégica muito grande que o muro fosse reconstruído. Porque sem isso, eles estariam vulneráveis, expostos aos inimigos, sem qualquer tipo de defesa, sem qualquer tipo de proteção. Quando a gente olha para esse texto aqui, que é o texto de Provérbios 25, o versículo 28, essa palavra domínio próprio, ela no seu sentido original, ela traz a ideia de algo que você está restringindo, delimitando, algo que está retido. E para a gente pensar um pouquinho melhor sobre isso, eu queria ilustrar para você através do rio. O rio e as suas margens. O que caracteriza um rio? Você vai me dizer, obviamente, as margens. As margens do rio são estreitas, o espaço é curto para as águas passarem, então isso caracteriza um rio. Se nós formos comparar um rio com uma lagoa, qual que é a diferença? A lagoa tem a amplitude das margens maior. É uma circunferência. Enquanto o rio é um caminho estreito, por onde o rio passa. Se nós formos comparar o rio com o mar Atlântico, a diferença é muito maior, porque o mar tem uma capacidade muito grande, muito maior do que um rio. Então, a diferença entre o rio e o mar, o rio e a lagoa, é o quê? As margens, os limites, aquilo que restringe a passagem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente olha para esse texto, o texto de... Deixa eu voltar aqui. O texto de Provérbios 25, versículo 28. Quando ele está falando sobre domínio próprio e sobre muros, você para e pensa o seguinte, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que domínio próprio tem a ver com muros? Do que você está falando? Quando a gente olha para essas coisas, a gente vê que da mesma maneira que o muro, ele restringe, ele delimita o espaço em que a cidade é construída, porque ele está em volta da cidade. Da mesma maneira que os rios, então, eles são delimitados pelas margens, a nossa vida precisa de limites, de restrição. Então, Salomão, quando ele escreveu esse texto, ele está nos ensinando exatamente isso. Que sem domínio próprio, nós somos vulneráveis. Sem domínio próprio, nós não temos qualquer chance. Nós estamos inseguros, indefesos, sem nenhum tipo de restrição ou limite. Você age do jeito que você quer, como você quer, bem estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então você vai embora, sem nenhum problema. E o que o texto quer nos trazer, então, de ensinamento, é que domínio próprio, ele traz segurança. Domínio próprio traz estabilidade. Domínio próprio traz organização. A sua vida, ela tem uma ordem. Ela não é sem domínio. Ela tem um controle que é dado pelo Espírito. Eu achei muito interessante a versão aqui da Nova Tradução Linguagem de Hoje, que eles traduziram dessa maneira o texto. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Veja. Se você não tem domínio próprio, se essa não é uma característica, uma qualidade evidente na sua vida, você é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Você não tem limite. Você é um rio sem as margens. E eu achei muito legal também uma outra versão, que embora não seja muito recomendável, mas é uma versão que ela conseguiu traduzir e transmitir essa ideia para o nosso tempo. Porque como eu falei, o muro, ele é uma ideia mais antiga, dos tempos bíblicos, né? Esse sentido do muro. Claro que as nossas casas hoje são cercadas às vezes por muros, cerca elétrica, mas não é a mesma coisa. Mas veja só como que o autor aqui traduziu o texto. Ele diz assim, quem não tem autocontrole, domínio próprio, é como uma casa com as portas e janelas caídas. Ou seja, ele trocou a ideia do muro por portas e janelas. Então imagina a sua casa sem porta e janela. O que seria de você? Pobre mortal. Faz um teste, experimenta deixar a sua casa um dia aberta. Portãozinho aberto lá, deixa a janela aberta. Paga o preço. Vê o que acontece. Com certeza alguém vai entrar na sua casa, né? Tem uma frase que diz o seguinte, que o ladrão, a oportunidade faz o ladrão, né? Mais ou menos assim. Então assim, tem gente que está só esperando uma oportunidade para poder agir. E a nossa casa sem porta, sem janela,
ela está vulnerável, insegura, à mercê de qualquer perigo, à mercê de qualquer coisa. Então a conclusão que eu chego é a seguinte: os impulsos fora de controle são uma fraqueza e não uma força. Às vezes a gente acha que aquela pessoa explosiva, aquela pessoa impulsiva, que segue o seu coração, que tem o sangue fervendo nas veias, a gente acha que isso é um sinônimo de força. Mas o que a Bíblia nos mostra é que isso é sinônimo de fraqueza, de vulnerabilidade. A pessoa que não sabe se controlar, a pessoa que não tem domínio próprio, é uma pessoa fraca, vulnerável. É isso que a Bíblia ensina. Então não ache que a falta de domínio próprio é sinônimo de força, porque ela não é. Então, dentro de tudo isso, eu quero compartilhar de maneira bem prática 3 áreas da nossa vida que a gente precisa, então, desenvolver o domínio próprio. 3 áreas que a gente precisa, então, aplicar esses conceitos que a gente viu até agora e colocar na prática, na nossa vida. A primeira área que eu quero compartilhar com você é a área da comunicação. Veja só o que o texto diz lá de Tiago. Nós vamos dar um salto agora para Tiago, Tiago 3, versículo 2. Diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Você vê a palavra ali, domínio? Ou seja, Tiago está sendo muito sincero com a gente. Ele está falando o seguinte: nós tropeçamos. Ele está sendo honesto. Nós tropeçamos, nós caímos. Todos os homens caem de muitas maneiras. Só que ele diz logo em seguida que se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito e capaz de dominar todo o seu corpo. Você sabia que as suas palavras têm esse poder? Você sabia que a sua língua tem esse poder? De controlar todo o seu corpo? Mas como assim? E aí ele cita exemplos. Ele ilustra. Imagina um cavalo. O cavalo, se você coloca ali, né, os freios na sua boca, no seu maxilar, e você então controla e você consegue domar a força daquele cavalo. Imagina um navio tão grande, tão pesado, e com um pequeno leme você consegue dar direção para aquele navio. Então, a conclusão de Tiago é que com a língua, um pequeno órgão, nós conseguimos controlar todo o nosso corpo. Por isso que eu quis colocar essa área como a primeira área para a gente pensar. Porque a minha conclusão é de que a gente cai muito nessa área e que talvez essa é a área mais importante. Porque se Tiago está falando que através da comunicação, das palavras, nós podemos controlar todo o nosso corpo, se a gente não controla as palavras, a gente também não controla o corpo. E aí Tiago vai continuar dizendo, e veja o que ele diz no versículo 7 e 8. Ali está correto, Tiago 1, é isso mesmo. Na verdade, Tiago 3, está errado, agora que eu percebi. Tiago 3, 7 e 8, diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Veja o que Tiago está falando. A língua é um mal indomável. Ninguém é capaz de controlar. Cheia de veneno mortífero. Então, todas essas coisas me fazem levar a pensar, e me levam a pensar, de que nós temos que tomar cuidado com a nossa comunicação. A maneira que nós transmitimos as nossas palavras, porque elas têm um grande poder. E se a gente não domina a nossa língua, quanto mais todo o corpo. Então eu queria pensar um pouquinho com você. Será que as palavras que saem da sua boca, elas demonstram controle ou a falta de controle? Você deve conhecer aquele tipo de pessoa que fala ao vento, né? Não tem ninguém perto dela, mas ela está falando com o vento, ela está conversando, ela fala. Você conhece esse tipo de pessoa? Nós temos uma expressão inglesa que é uma expressão chamada talkative. Ou seja, uma pessoa que conversa muito. E isso é uma característica. De certo modo, não há problema. Mas tudo tem um limite. Então a pessoa, às vezes, ela tem a característica de falar muito. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou uma pessoa de poucas palavras.
Você deve falar assim, nossa, o João fala bem em público, o João consegue dialogar muito bem. Mas eu, num ambiente que eu não conheço ninguém, demora muito tempo para eu soltar o primeiro bom dia, boa noite. Mas tem pessoas que é ao contrário, a pessoa chega e fala com todo mundo, conhece todo mundo, não está nem aí. Mas o cuidado que a gente tem que tomar é que essa fala se torne sem controle. Porque é capaz de a gente cometer grandes erros. Se arrependimento matasse, teria gente já enterrada 7 palmos para baixo da terra, né? Que, puxa, falei aquilo, não devia. Nossa, falei sem pensar. A gente age assim. E isso talvez é uma evidência de falta de domínio próprio. Agora, uma outra questão também é que a Bíblia fala sobre a palavra torpe, lá em Efésios. E às vezes a gente reduz de maneira errada a palavra torpe a palavrão. Então você não deve falar a palavra torpe. Ah, mas eu não falo palavrão, então você é um crente nota 10. Espera aí. A palavra torpe traz o sentido, não de palavrão, mas de uma palavra podre. De algo que não edifica. Então, mesmo sem falar palavrão, a gente pode falar muita coisa podre, não pode? Muitas palavras imorais, muitas brincadeiras indecentes. Coisas que não demonstram domínio próprio. Mas alguém sem limites. Alguém que fala aos ventos. E é algo para a gente pensar. Às vezes a gente faz certos comentários que não convêm, que não edificam. Então, para que fazer? Por que a gente fica se importando tanto uns com a vida dos outros, ao ponto de então ficar espalhando fofocas? E às vezes fofocas mentirosas. Isso acontece. Eu não posso ser tolo de achar que isso não acontece. Isso acontece. Mas o desejo do meu coração e o desejo de Deus é que essas coisas parem. Que antes de passar uma informação, checa primeiro se a informação é verdadeira. Se alguém me falar para você de alguma pessoa, procura essa pessoa e fala assim, viu, me falaram sobre você, sobre isso, 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 eu quero checar com você se é verdade. Eu não vou me influenciar por aquilo que falam de você, eu quero saber da sua boca. Essas coisas nos ajudam a manter a nossa língua sob controle, porque senão nós falamos ao vento. Então, se não edifica, se não traz glória a Deus, se não traz nenhum tipo de bem, o silêncio é a melhor opção. E eu sei que isso é duro de falar, mas olha o que a Bíblia fala. Lá em Provérbios, olha que conselho de sabedoria. Até o insensato passa por sábio, quando fica calado, de boca fechada, até parece inteligente. Olha só. Então assim, mesmo que você seja um tolo, um insensato, se você ficar quietinho, você se passa por sábio. É um excelente conselho. O silêncio faz bem. O silêncio, às vezes, é a melhor opção do que falar o que não deve. Então, como eu falei, é difícil. Mas se você é o tipo de pessoa que se identifica com essa luta contra a língua, o meu conselho para você é coloque isso diante de Deus. Peça para que o Espírito Santo domine essa área também. Para que ele pegue esse pedaço da pizza. Para que ele reine sobre essa área. E talvez você deve considerar, será que é hora de falar? Será que eu não devo segurar um pouco as pontas? Será que a minha fala está sendo sem controle, né? Aquele tipo de pessoa meio tagarela, fala e não deixa ninguém falar. É o que a gente precisa pensar. Porque isso é uma evidência de falta de controle, falta de domínio próprio. E isso não faz bem. Em segundo lugar, uma segunda área que eu queria pensar com você, além da comunicação, eu quero pensar na área do temperamento. Você e eu conhecemos pessoas também meio explosivas, né? A pessoa é tipo um tanque de gasolina. Você joga uma faísca, bum, já era. E pessoas explosivas são assim também. São aquelas pessoas que a gente conhece como pessoas de pavio curto. Pessoas que se irritam facilmente. Você não olha para a pessoa, ela já está brava com você. Você dá bom dia para ela, bom dia por quê? Nossa, calma. Não é bom dia não. Então, são um tipo de pessoas, às vezes, mal-humoradas. Pessoas que são rápidas em se irar, rápidas em ficarem bravas, frustradas. O tipo de pessoa que está sempre zangada, sempre de mau humor, cara fechada. Vive chutando o pau da barraca, e é assim mesmo. Sabe, eu ajo assim, dou a quem doer, e não importa. Mas, novamente, veja o que a Bíblia fala em Provérbios.
Provérbios é um livro fantástico. Você precisa ler se você não leu ainda. Mas olha o que Provérbios fala. Diz assim: quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Ou seja, quanto mais rápido nós nos irarmos, a chance da gente fazer coisas tolas, que não deveríamos fazer, é maior. Então é aquela história novamente do arrependimento. Se o arrependimento matasse, você já estaria a 15 palmos abaixo do chão. Por quê? Porque você sempre age de maneira insensata. Puxa, já me irritei com aquela pessoa. Às vezes, eu me vejo nessa situação. Embora eu pareça ser um pouco calmo, mas as pessoas calmas, eu não sei se identificam comigo. A gente tem um problema. O problema é, a gente é bem calminho, mas quando se irrita, sai de perto. Então, algumas pessoas aí já sentiram a minha fúria. Né, Carlos? Larissa? É complicado. Porque a gente perde a noção. A gente é tão calminho, então, sabe, açúcar. Deixa a gente bravo. Fica o conselho, hein? Por favor, não me deixe bravo. Mas é algo para a gente pensar. Porque quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Tiago, novamente, vai trazer um bom conselho também. Tiago vai falar algo muito legal. Veja o que ele diz. Meus amados irmãos da IBR, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, ou para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Talvez você fale para mim o seguinte: João, mas a Bíblia fala que a gente pode se irar e não pecar, né? Irai-vos e não pequeis. Ou seja, não tem nenhum problema com a minha ira. Desde que eu não estou pecando, está tudo sob controle. O grande problema é que a nossa ira, ela é uma ira diferente. Porque a nossa ira geralmente é uma ira em busca de justiça própria. Então geralmente a pessoa que se ira, ela fala o seguinte: sabe por que eu estou irritado? Sabe por que eu estou irado? Porque você me deixou assim. E como é a maneira dela fazer justiça, uma vez que ela foi irritada? É ficar irado. Então é uma maneira de fazer justiça própria. Você me irritou, então agora eu vou ficar de mal de você. Pronto, chateei. Então esse tipo de ira, o texto diz que não produz a justiça de Deus. Mas Jesus se irou, João. Não foi? Ele não chutou o pau da barraca, literalmente, lá no templo, jogou todas as coisas para cima, quebrou tudo lá. Exato. Agora, a ira de Jesus foi por quê? Foi pelo quê? Jesus se irou porque eles estavam transformando a casa de oração em covil de ladrões. Então, a ira de Jesus era por causa do pecado do povo, da abominação que o povo estava fazendo com o templo. Não era uma ira por justiça própria, porque alguém deixou ele bravo. Era uma ira pela santidade de Deus. Então, pelas coisas de Deus, pela justiça nesse mundo, a gente pode ficar irado sim, desde que a gente não peque. Lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, fala assim, que bem-aventurados são que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, nesse mundo, a gente tem várias coisas que nos deixam irado. A corrupção é uma delas. A desigualdade é outra. A indiferença é outra. Nós ficamos irados com isso, porque não está certo. Mas lembra que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus, ele é plenamente santo, plenamente justo, e a ira de Deus, ela é santa e ela é justa. Então, o meu conselho para você é que se você então é rápido e se ira facilmente, lembra desse versículo de Tiago. É um versículo que eu tenho tentado praticar. Eu falo várias vezes para a Larissa sobre isso. Eu tenho tentado viver esse versículo aqui. Ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, é um estímulo para você. Se você decorar esse versículo, colocar ele na sua mente, ficar repetindo isso, no momento em que você for tentado a ficar bravo, você vai lembrar, opa, peraí, deixa eu ir com calma, eu não preciso ficar bravo assim. Mas um segundo conselho é que você creia na justiça de Deus, porque ela virá. A Bíblia tem dezenas de textos que falam sobre isso, que um dia Deus dará, Ele vai pedir contas de todas as coisas. Ou seja, eu e você não precisamos fazer justiça com as nossas mãos. A gente precisa confiar na justiça do nosso Senhor, porque Ele faz justiça. Em terceiro lugar, e último, para a gente finalizar aqui,
A última área que eu queria compartilhar, além do temperamento e da comunicação que a gente já falou, é a área financeira. E aqui eu vou tocar num assunto complicado, eu sei. Vou até tomar uma água. A área financeira. Mas vamos lá. Essa é a terceira e última área. E falar de dinheiro nunca é fácil, porque mexe no nosso bolso. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia tem dezenas de textos que falam sobre dinheiro e que nos ajudam. Às vezes a gente acha que a Bíblia só fala de histórias antigas que não tem nada a ver com a gente, mas a Bíblia é muito atual. Ela fala de coisas que a gente vive na prática, como a gente já tem visto aqui. E na área financeira, não é diferente. Veja o texto de Timóteo. Os conselhos que Paulo dá para Timóteo. Veja, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia não tem nada contra o dinheiro. A Bíblia não tem nada quem tem muito dinheiro. E aqui é uma questão que eu quero deixar claro, que eu não estou me referindo à área financeira a quem tem muitos bens. Porque a área financeira, ela serve de igual modo para todos. Você pode ganhar R$1 por mês, pode ganhar 1.000, 10.000, 1 milhão. A questão não está na quantidade do dinheiro, mas no valor que você dá a ele. Então, mesmo com R$1, você pode, de certa forma, ser descontrolado. Uma vez que você ganha 1 e gasta 2. A área financeira, ela é matemática. Nunca 1 mais 1 vai ser 3. Vai sempre ser 2. Se você ganha 2 e gasta 3, você está com déficit de 1. Então, a gente precisa pensar sobre isso. A nossa geração é uma geração consumista. E a gente já sabe sobre isso. As pessoas nos forçam a comprar aquilo que a gente não quer, não precisa e nem deve. Mas esse meio de funcionar do nosso mundo, ele nos leva a isso. Nos leva a adquirir um monte de coisas que a gente simplesmente estoca na nossa casa. Então você tem a Black Friday, tem a Black Week, tem a Black Month, tem a Black Year. Daqui a pouco tem Black o ano todo. O ano todo vai ser Black. Só que isso, a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que os descontos são maquiados. Mas a gente cai toda vez. A pessoa vem com aquela ideia, não, você pode parcelar em 500 mil vezes. Vai lá, é só isso, isso e isso. Você vai lá e parcela. Daqui a pouco o que você comprou, você nem usa. Está lá parado. Não serve para nada. E você vai ficar pagando 500 mil meses até terminar de pagar. Muita gente, agora na Páscoa, tem esse hábito e esse costume. Que eu não sei até que ponto é saudável. Mas você vai lá e faz aquela compra de ovo de Páscoa. Enorme, para dar para todo mundo. Para o cachorro, para o gato, para a galinha, para todo mundo. E aí o que acontece? Você parcela em 12 vezes. Aí chega na Páscoa do outro ano, ufa, acabei de pagar, graças a Deus. E aí você volta, você repete. Então, esses são tipos de hábitos que demonstram falta de controle. Eu estou sendo aqui extremo, mas às vezes pode acontecer. Pode acontecer. Lá em 1 Samuel 2,7 fala o seguinte, Deus é quem dá a riqueza e a pobreza. Ou seja, se Deus é quem dá o dinheiro, é Ele quem controla a forma que você gasta o seu dinheiro. Então nós temos, por exemplo, a prática do dízimo na igreja. O que é o dízimo? São os 10% que a gente entrega a Deus. Só que isso às vezes parece como uma taxa de mensalidade de um clube. Você paga os 10%, e os 90% você faz o que você quiser, sem se importar com nada. Mas como o texto diz aqui, é Deus quem dá a riqueza e quem dá a pobreza. Então tudo que você tem é de Deus. Tudo. Você entrega os 10%? Sim, faz muito bem, em obediência ao Senhor. Mas os outros 90%, Deus quer saber também. Porque Ele não quer um pedaço da pizza, Ele quer toda a pizza. Então eu queria dar aqui alguns conselhos. Eu não sei se eu sou a pessoa mais habilitada para fazer isso, mas eu vou dar alguns conselhos dessa área financeira. Algumas coisas até eu aproveitei da aula que a gente teve no ano passado, né, que o pastor Eber deu sobre a área financeira. E foi algo que eu já compartilhei com os jovens nesse sentido. Então, eu penso o seguinte, para a gente manter sob controle as finanças, a gente precisa de um protocolo. É igual o avião. O avião, quando ele chega em algum momento que vai dar algo errado na viagem,
uma turbulência, o avião vai cair, ninguém se desespera, olha para cima, começa a gritar, começa a pular do avião, salve-se quem puder. Não é assim. Tem um protocolo. Você segue um protocolo. As aeromoças têm um protocolo, o piloto tem um protocolo, e a gente na área financeira precisa de um protocolo, que são baseados em perguntas. Então a primeira pergunta é, eu quero. Você se pergunta a si mesmo, porque tem gente que compra aquilo que não quer. Às vezes o vendedor é tão insistente, tão malandro, tem uma lábia tão boa, que ele te convence a comprar. Mas você não quer aquilo. E você compra por constrangimento, você compra por dó da pessoa. Eu entendo o seguinte, tem pessoas que a gente deve ajudar? Sim, e fazemos muito bem. Mas se a gente for ajudar todo mundo, aí a gente vai se prejudicar na área financeira. É um descontrole. Não adianta você querer salvar 10 e se enforcar. Então precisa haver um controle sobre isso. Você quer? Aquilo que você quer comprar é algo que você quer mesmo, de fato? É um desejo seu? Esse é o primeiro ponto. Depois a segunda pergunta é, eu preciso? Aí começa a complicar. Porque tem coisa que a gente quer que a gente não precisa. Então eu não vejo problema da gente satisfazer os nossos desejos. Mas isso dentro de um controle. Você pode até falar, ok, eu não preciso, mas eu quero. E aí que entra a segunda pergunta. Eu posso? Então se você quer, precisa e pode, manda bala. Vai fundo. Pode comprar, fica à vontade. Mas aí vem a outra pergunta, que é, eu devo? E eu devo vem no sentido assim, será que é o melhor momento? Porque às vezes a gente perde a oportunidade de adquirir algo em um preço muito melhor, né? Eu sei que essa parte parece assim, nossa, não tem nada a ver com um texto bíblico, da onde você está tirando isso? Mas são assim, são lições que servem para a gente. E que eu acho que se a gente ouvir, vai honrar a Deus. Porque Deus está interessado na nossa área financeira. Então, às vezes, a gente gasta dinheiro à toa. Por quê? Porque não esperou a melhor oportunidade. Ia ter um desconto na outra semana. Aí você se precipitou, não era o melhor momento, comprou. E muitas vezes quem faz isso é quem compra por impulso, né? A pessoa, ela quer, ela precisa, ela pode. Mas aí ela compra por impulso e perde um desconto. Então é algo para a gente pensar. Será que é o melhor momento? Será que o mercado está bom para isso, para adquirir esse tipo de coisa? É algo que a gente precisa pensar. Mas a última pergunta é que mata todas. Que é o que Deus acha disso? E aí foi até um ponto que os jovens falaram para mim o seguinte, a gente pode fazer isso na ordem que está aqui, a gente pode fazer de cima para baixo. Porque se você já pergunta o que Deus acha disso, Deus não acha nada legal, você já tesoura por ali. Mas são algumas dicas que eu acho que se a gente estabelecer esse protocolo, a gente vai evitar gastos desnecessários. A gente não vai se enforcar no cartão de crédito. A gente vai ter uma vida financeira controlada. Porque lembra que Deus não está interessado em uma parte, nem em duas. Ele quer toda a sua vida. Então a área financeira nunca pode ficar de lado. Não, essa área aqui é um departamento secreto. Deus não toca nessa área. Ele quer tocar sim. Ele vai insistir até ele chegar naquele momento. Porque a maneira como a gente usa o nosso dinheiro é um sinônimo de mordomia. É como a gente administra aquilo que Deus nos deu. E não é nosso, é dele. Então a gente precisa se perguntar, será que como eu administro o meu dinheiro, os meus recursos, os meus bens, honra a Deus? É um ponto. Uma outra questão é que, como eu falei, é matemática. Você nunca deve gastar mais do que você ganha. Então isso é básico, né? Mas às vezes a gente, por falta de controle, a gente não consegue. A gente se enrola. E para sair disso, é difícil. É muito difícil, mas é possível. Uma vez que você pede ajuda, uma vez que você coloca as contas, uma vez que você enxuga o orçamento, que você aprende a ter um estilo de vida mais simples. Não dá para comprar, não dá, não tem problema. Eu vou viver com o básico. Mas tendo que comer, tendo que beber, estejais satisfeitos. Então são essas as três áreas. A área financeira, a área da comunicação e a área do temperamento. Que Deus nos ajude. Nos ajude a ter domínio sobre essas coisas. A controlar, a restringir. Porque é isso que Ele espera de nós. Para que em todas as áreas nós possamos honrar e glorificar Ele. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto. Onde a gente pode ouvir a Tua voz, Deus. E a minha oração é para que o Teu Espírito Santo esteja agindo. Eu sei que nada do que eu falo
pode ter alguma relevância se o teu espírito não agir, não convencer o coração do pecado, da justiça e do juízo. Então que o Senhor incomode os nossos corações naquelas áreas que talvez não estão agradando o Senhor. Que o Senhor nos ajude para que em toda a nossa vida nós possamos ter domínio próprio. Que nós possamos entender que isso é um sinal de força e não de fraqueza. E que nós possamos então, ó Deus, honrar o Senhor com a maneira que a gente conduz as nossas palavras, a maneira que a gente comunica as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca. Que o Senhor possa conduzir e controlar também a nossa área financeira. Que o Senhor possa conduzir os nossos gastos, os nossos orçamentos, a maneira como a gente administra e cuida dos nossos bens, porque nós sabemos que isso pertence ao Senhor. E que o Senhor também possa conduzir, Deus, o nosso temperamento, para que em tudo aquilo que nós fizermos, nós possamos honrar e glorificar o Teu nome, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, porque sem o Teu Espírito, sem a ajuda do Senhor, nós somos incapazes, ó Deus. Mas que durante essa semana, que o resto desse ano, nós possamos conseguir controlar e ter domínio sobre todas as áreas da nossa vida, Deus. E que todas elas nós possamos honrar e glorificar o Senhor. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém.